o grau de compromisso do espírito quando ele se suicida, por influência do espírito obsessor. Aqui é interessante, esse grau varia infinitamente. Desde uma influência que foi ficando forte, e aí tem uma coparticipação, eu não deixei de perder a minha vontade, o meu livre-arbítrio, eu fiz uma escolha, mesmo que influenciado, mas tem, claro, que algum grau de responsabilidade, que é difícil a gente avaliar qual é, do espírito obsessor, da mesma forma que alguém aqui nesse mundo pode induzir alguém a se suicidar. Essa pessoa que induziu o outro a se suicidar tem uma responsabilidade. O caso que eu citei da irmã de Divaldo, por exemplo, que se suicidou, foi um caso que aconteceu em Feira de Santana, a cidade de natal de Divaldo, porque o marido da irmã, Nair Franco, estava tendo uma relação extraconjugal, um caso extraconjugal, e depois ele próprio encontra Divaldo mais tarde, explica isso. Era um contexto da época, cultural, contexto muito mais machista que hoje, né? Inclusive que ele era estimulado, porque tem essa cultura masculina de estimulado que o homem para ser homem, para ser masculino, para mostrar virilidade, tem que ter outras mulheres. Essa era a ideia, né? E ele resolveu entrar nessa, não amava a pessoa, era apenas uma experiência sexual, né? Amava profundamente Nair Franco, depois Divaldo sabe disso, que nunca mais se refez daquela situação, da falta, inclusive, dela. Mas enveredou por isso, é uma amiga, aspas, muitas vezes, uma amiga dela, de Nair Franco, foi à casa dela e foi contar. Contou, porque tem amigos que são ótimos, só trazem notícias ruins. Aí foi contar para ele, em nome da verdade. Eu ouvi falar. E aí Nair foi para encontrar com a amante, deu uma surra, eu não sei porque deu uma surra na amante, ia dar surra nele, mas deu uma surra na amante. E depois de dar uma surra, de haver um escândalo, imagina o interior, naquela época, década de 30 ainda, né? Todo mundo ficou sabendo, foi um escândalo, depois que ela caiu em si e que viu que ela estava sendo falada na cidade, ela, então, resolveu providenciar cianureto e mercúrio, ingeriu e morreu de uma maneira dolorosa, asfixiada e com muitas dores, né? A amiga depois disse assim, eu falei porque eu queria ajudar. Porque tem muita gente assim, que quer falar para ajudar, e quando a gente vai ver, às vezes tinha até inveja da vida que o outro levava e queria, na verdade, gerar. Então, muito cuidado com, em nome da verdade, a gente ficar dizendo verdade para as pessoas. Primeiro porque a gente não sabe se a pessoa vai ter condição de suportar a verdade, né? Deus não faz isso com a gente, Deus não diz a verdade na gente, senão a gente não aguenta, ninguém suportaria. Eu não estou dizendo, não estou fazendo a política aqui de defender uma cultura mentirosa, não é isso. Eu estou dizendo para a gente ter cuidado com a verdade, né? E, no caso em pauta, aquela pessoa que fez a intriga e que implicou tem uma responsabilidade. A gente tem responsabilidade. Quantas vezes a gente, por exemplo, no caso, em pauta não era, mas, por exemplo, a gente produz uma calúnia sobre alguém, a pessoa não aguenta e se mata. A gente tem responsabilidade naquilo. É claro que a pessoa não perdeu o livre-arbítrio dela, ela fez a escolha. A gente tem uma responsabilidade parcial, a gente não é total daquilo ali. Porque a escolha foi do outro, o outro poderia reagir de maneira diferente. Agora, no caso da influência espiritual, há casos de influência espiritual, há casos de obsessão, que a pessoa simplesmente perdeu a vontade, como num transe hipnótico, como na hipnose. A pessoa perdeu a vontade. Nesse caso, que era o caso que eu citei da mediúnica, o indivíduo foi assassinado pelo obsessor. Então ele chega no mundo espiritual não como suicida, o obsessor é um homicida, mas ele é responsável por ter se deixado cair no desequilíbrio obsessivo. Porque ele poderia ter evitado no começo, ele foi agasalhando o assédio espiritual.